Se você tivesse o poder na mão, que tipo de projeto você criaria para uma reparação histórica consequente, tanto para negros, negras, mulheres ou LGBTQI, indígenas? Que tipo de projeto você proporia? É, o projeto depende das condições objetivas do poder, né? Que qual a correlação de força do poder. Mas o que eu não preciso estar no poder para poder falar sobre isso. Eu acho que o fundamental é a gente criar uma corrente de pensamento nacional que aponte para isso. Que aponte para isso. Então, para a reparação histórica. O que foi negado à maioria do povo brasileiro, às mulheres, os negros, enfim, que são a maioria do país, não são minoria? Foi negado principalmente o acesso às mesmas condições, ou condições dignas de reprodução social da vida. E é por meio disso que são controladas politicamente, percebe? Eu acho que esse é o elemento. É pelo fato do sujeito não ter comida, não ter uma casa, não ter garantias laborais, é que a pessoa se submete ao controle político, certo? Ele não tem força, porque se a pessoa está com fome, ela não tem como discutir política. Se a pessoa está com medo de perder a casa, está com medo de perder o trabalho, ela não tem condição de debater política, ela não tem condição de ser mais incisiva, não tem condição de procurar outros tipos de interesse, a não ser o interesse da própria comida ali, do próprio teto. Então, por isso que eu acho que a reparação histórica ela tem de ter uma base material, para falar concretamente. Por exemplo, é absurdo que as mulheres ganhem menos que os homens. É absurdo que as mulheres não tenham um tratamento adequado em relação, inclusive, à maternidade. Eu não estou falando nenhuma viagem aqui, simplesmente da vontade do meu pensamento. Agora, na Argentina, por exemplo, os anos de maternidade contam na aposentadoria. Olha que coisa importante. Isso é reparação histórica. Para entender que a maternidade faz parte do processo de reprodução da vida nacional, do projeto nacional. Precisamos de ter brasileiros. O fato das mulheres gerarem os brasileiros, ela está dando uma contribuição para a nação que deve ser reconhecida, inclusive materialmente. E não adianta aí, essa é a minha diferença com a maioria das pessoas, não adianta ter uma propaganda do governo ou das empresas batendo palma para as mulheres e para as mães. Tentar o concreto. Olha, vocês aposentam mais cedo. Vocês têm um período de licença maternidade maior. Vocês têm um salário maior, inclusive por ser mães. Vocês têm um conjunto de garantias como creche, como teto maior, por ter dado essa contribuição para todos nós. Porque quando formos velhos, vão ter novas gerações geradas por essas mulheres que vão cuidar da gente. As novas enfermeiras, os novos enfermeiros, sabe, profissionais da saúde, eles vão cuidar da gente, essas pessoas que estão no ventre das mulheres hoje. Então, é um processo de reprodução social que precisa ser reconhecido. Politicamente, simbolicamente, culturalmente, ótimo, não sou contra, de jeito nenhum. Mas materialmente. A questão, por exemplo, da maioria negra do país, né, da população negra do país, vivendo majoritariamente nas periferias, em situações de abandono, de violência, de falta de saneamento básico, falta de segurança na situação laboral, em serviços precarizados, sem teto, sem moradia digna. Cara, tem de ter teto para todo mundo. Acabou. E tem que ter teto para todos os negros e negras. Começando por aí. Vamos começar por aí, então? Fazer reparação. Se não pode ter para todos os pobres, para todos os trabalhadores, então vamos fazer uma agenda, então, de reparação histórica para a população negra do país. Significa exatamente vamos começar, toda mulher negra tem acesso à moradia. Pronto, acabou. Vamos começar por aí? E depois a gente vai avançando. Né? Então, imagina o impacto disso na configuração do poder. Olha, então quer dizer que as famílias negras não vão estar sujeitas ao dono do aluguel, né? O dono da propriedade. Olha como é que vai mudando. O valor do aluguel, em geral, vai despencar. Olha como é que vai mudando a configuração. Esse dinheiro que era para o aluguel vai ser utilizado no consumo.
no consumo dessas famílias. Aquele R$ 1.000, R$ 1.200 que a pessoa pagava no aluguel vai ir para essa pessoa comprar comida, para comprar vestuário, comprar um sapato, ir no cinema, ou sei lá, no que for. Então, olha como é que muda, que altera o status social dessa família, em termos de segurança alimentar, em termos de acesso à cultura, em termos de bem-estar. Isso é retratação histórica, na minha opinião. O que nós temos hoje, enfim, é muito longe disso. Muito longe disso. É algo muito pequeno. E eu acho que só o reconhecimento esse reconhecimento midiático, é algo extremamente, inclusive, funcional para o sistema capitalista como um todo. Inclusive, Pedro, eu acho que a gente pode até ir mais além nesse negócio, né? Tem muita discussão sobre cota, inclusive eu acho que a cota deveria ser uma cota aí para os brancos, né? Bota todo mundo na faculdade, bicho. Abre as universidades. Bota todo mundo. R$600 é pouco demais. Vamos pegar uma base aí, não dá de ser o salário do Diese. Não, 3 mil conto então, bicho. Quem é negro e mulher é 3 mil conto. Resolve pelo menos 60% do problema da miséria do Brasil. É exatamente isso. O problema é que a nossa dificuldade é tão grande, uma dificuldade aí dos setores, né, da esquerda, democrática e tudo mais, que tem um discurso radical, né? Tem um discurso, às vezes, que apontam para soluções que, tudo bem, são honestas e tal, mas são fora do diálogo, do horizonte cognitivo das pessoas, né? Do povão, né? Eu acho assim que, olha, trabalhar com as reparações materiais, assim, cara, é também um processo de distribuição real do poder e é pedagógico, cara. É pedagógico. Por isso que eu falo de corrente de pensamento. Assim. Olha, as pessoas têm de quererem mais, ter mais esperança, saber que é possível mais. E a gente tem de apontar que isso foi feito em outros lugares. Isso nós não estamos falando que é simplesmente temos de esperar a superação do capitalismo. Não. Isso já foi feito em outros lugares, inclusive dentro dos marcos do capitalismo. Só que no caso do capitalismo brasileiro, em específico, ele bloqueia. E nós temos de fazer avançar. Então, sonhar mais alto, de uma maneira mais, sabe, mais, nesse sentido mais radical e mais concreta. Né? Acho que isso é o fundamental. Pedro, agora a gente não fugiu do assunto, porque isso faz parte também das formas de derrotar o Bolsonaro, né? Mas queria te perguntar, então, como derrotar o Bolsonaro e quais são as diferentes táticas que a gente pode ter para isso acontecer de fato? Hoje dentro dos setores que estão na oposição ao Bolsonaro, duas táticas em especial colocadas. Elas não são excludentes, mas as forças dão ali uma relevância que acham pertinentes. Né? Nós temos a tática de desgaste do governo Bolsonaro até as eleições do ano que vem. Então, essa é uma tática. Olha, não dá para tirar ele agora, não dá para garantir o impeachment, porque a correlação de forças dentro do parlamento não nos permite fazer essa alteração, garantir o impeachment. Então, nós vamos ficar desgastando ele, vamos batendo, para ele chegar em 2022 mais frágil eleitoralmente. O desgaste do Bolsonaro é real, é concreto. Ele está desgastado, socialmente desgastado. Apesar de ter uma base social mais sólida, mas ela é pequena, ela é insuficiente, ele está com rejeição muito grande. Mas, então, desgastá-lo, então, é uma das táticas. Parece que é um pouco o que o PT, né, tem tentado fazer, enfim, tudo isso. E tem outros setores que acreditam que temos de intensificar as lutas agora, né, que é possível o impeachment, que é possível derrotá-lo antes das eleições, etc., tudo mais, que essa é a agenda. Né? Então, são duas táticas, né, basicamente colocadas. Na minha opinião, elas não são antagônicas. Acho que procurar bater no Bolsonaro e perseguir a derrota do Bolsonaro agora não tem um grau de antagonismo alto com desgastá-lo até 2022. É o que vier primeiro.
né? Aquela coisa. Vamos bater, travar uma luta pesada, bater, enfim, tudo isso. Então, abrir mão de uma coisa ou outra, eu não acho. É evidente, a gente sabe que a correlação de forças dentro do Congresso, hoje por hoje, não permite o impeachment. Isso é fato, ele fez uma aliança com o Centrão. Só que o Centrão faz negócio. O Centrão não se vende, o Centrão se aluga. Né? Então, a partir do momento que a proposta do Bolsonaro não for mais interessante para o Centrão, ele vai desembarcar do governo. Né? Agora, o que a gente não sabe é se isso vai acontecer, se o Bolsonaro vai pisar na bola, se vai ter uma divisão dentro do Centrão, uma divisão fisiológica, se aproximando das eleições por questões eleitorais, por táticas eleitorais, o Centrão recua do apoio ao Bolsonaro, porque ele só vai apoiar o Bolsonaro se isso ajudar na questão eleitoral. Se não ajudar, eles não vão apoiar. Isso é o fato, vão desembarcar do governo. Não podemos tomar as coisas como algo permanente, elas estão em movimento, né? São essas táticas. Qual seria a tática mais correta? A tática mais correta depende da leitura de cada ator. Né? A gente sempre fala isso. Não há a tática definitiva, suprema, ou esquema tático supremo para ganhar, para derrotar o Bolsonaro. Existem perspectivas estratégicas diferentes a partir de cada ator. Se o ator tem prioridade nas eleições, ele vai adotar uma lógica que acumule eleitoralmente. Se ele tem uma perspectiva mais ampla, mais a longo prazo, ele não desconsiderar as eleições, mas entender as eleições dentro do seu registro próprio e acumular para além das eleições, acumular para além de resultados eleitorais. Né? Então, P7, eu acho que nunca tem uma tática suprema, existe a tática de cada ator. Agora, eu acredito, aí falando mais da minha posição política, ideológica e tudo mais, eu acho que mais do que derrotar o Bolsonaro, é preciso criar um pensamento político que supere os estragos ideológicos que o Bolsonaro produziu, essa coisa que a gente falava antes, dele quebrar a espinha dorsal da nossa esperança, dele quebrar a nossa motivação nacional, dele quebrar a nossa capacidade imaginativa, é o complexo de vira-lata, né? A gente superar isso. E a gente, ao mesmo tempo, derrotar o bolsonarismo, porque ele virou ele é uma corrente, uma ideologia política de extrema-direita e extremamente subordinada aos interesses externos, que vão para além do Bolsonaro. Ou alguém aqui tem alguma ilusão de que se derrotar o Bolsonaro, tudo vai ficar bem. Não vai ficar bem. A luta política, a luta de classes, a luta pelo projeto nacional vai continuar. Talvez em expressões ainda mais dramáticas. Não quer dizer que vai melhorar. O fato de ter um setor organizado, com apoio do imperialismo, fora do governo, significa que pode ter conflitos ainda mais intensos. Não é mesmo? Pode ter, inclusive, guerra civil, como tivemos em outros momentos, em outros lugares do mundo. Ou, pelo menos, a tentativa de guerra civil. Não está fora de cogitação isso. Qual que é o limite moral do imperialismo para promover um desgaste tão grande, uma extrema polarização, a construção de grupos aqui, inclusive, muito mais violentos? Não tem limite moral. Hoje, alguém acredita, não. Isso os Estados Unidos, por questões morais, não vai fazer. E a outra coisa, isso por questões morais, o bolsonarismo não vai fazer. Quem disse que não vai fazer? Quem pode assegurar, por exemplo, que esses setores reacionários que ele conseguiu juntar na segurança pública, né? Então, os setores mais atrasados da segurança pública, que não é todos os policiais, evidentemente, mas setores de direita mais orgânicos desse pensamento dentro das forças de segurança, militares, civis, no exército, sei lá, enfim. Se o Aécio não reconheceu, o Aécio que é do PSDB, por que o Bolsonaro reconheceria? Não vai reconhecer, porque isso é um elemento de animação e coesão do seu grupo. E que vai, inclusive, que tem uma expressão armada nas milícias e nas forças de segurança, e que pode levar, inclusive, a conflitos mais violentos. Né? Algo paramilitar, como no caso da Colômbia. Né? Quem disse que vai ser mais tranquilo?
Então, por isso eu acredito que, para além do processo eleitoral, tem que se construir uma consciência nacional de quais são os verdadeiros inimigos nossos, ter a consciência de que o Bolsonaro ele é parte de uma estratégia internacional, uma estratégia gestada pela Casa Branca, de composição da viabilidade nacional brasileira, e que isso não para nele, ele é só um ator. Então, pensar que tirar o Bolsonaro, nós vamos criar uma situação de paz social, e isso eu acho que todos os elementos da conjuntura apontam para que não seja assim. Nós vamos ter um outro terreno de disputa. É fundamental ganhar o governo? Sim, é fundamental. Mas é fundamental criar uma lógica de resistência do povo brasileiro, nas suas expressões organizadas, que combatam sistematicamente o imperialismo e o bolsonarismo como expressão nacional do imperialismo. Sem isso, nós não vamos ter condição de sair dessa situação. É uma guerra prolongada, viu?